Olá, gente, meu nome é Daniel Machado e hoje eu queria falar com vocês sobre por que a maioria dos exercícios, como são feitos hoje, a maior parte dos programas de exercício, não está funcionando para a maior parte das pessoas. E eu queria fazer isso de acordo com esse livro aqui incrível do Mark Sisson, chamado The Primal Blueprint. Ele fala bastante sobre o estilo de vida paleo, né, que é o estilo de vida que se assemelha um pouco aos homens primitivos, aos nossos antepassados, e que é muito mais saudável do que o estilo de vida da pessoa que fica sedentária, sentada no sofá, ou enfim, faz pouca atividade durante o dia. Isso daí acaba englobando a maior parte das pessoas, elas acabam fazendo muito pouco movimento. E quando tentam fazer movimento, quando tentam se inscrever num programa de academia, geralmente elas acabam num desses programas tradicionais, onde você é levado a passar muito tempo malhando, né? Você fazer um treino de duração grande, ou fazer muitos treinos por semana, o que na maior parte das vezes, para a maior parte das pessoas, acaba não sendo algo real, é algo que essas pessoas não conseguem fazer, e não conseguem encaixar isso na sua própria rotina e com o passar do tempo acabam abandonando. Então, um dos motivos que Mark Sisson aponta para a gente em relação a por que as pessoas não conseguem aderir aos programas de treinamento é basicamente porque esses programas de treinamento eles focam em muito tempo na academia, o que é algo irreal para as pessoas que são muito atarefadas, como são as pessoas dos dias de hoje. Algo interessante também é o seguinte, ele fala no livro basicamente que a maioria dos exercícios se foca muito no que ele chama de cardio crônico, ou seja, naqueles exercícios ergométricos, aqueles exercícios que a gente faz na esteira ou na bicicleta e que duram bastante tempo e são feitos sob intensidade alta, né? Geralmente ele coloca isso daí em termos de função cardíaca, né? Geralmente esses exercícios são feitos com a pessoa pedalando ou correndo bem rápido. E a maior parte das pessoas acredita que quanto mais rápido correr na esteira, melhor vai estar sendo o exercício delas. O que ele fala no livro é que basicamente não, que isso daí não acontece. E ele cita vários motivos pelos quais a gente deve evitar o cardio crônico, que é super comum nas rotinas de academia. Alguns dos motivos são os seguintes. O cardio crônico ele favorece o desgaste das articulações e favorece algumas lesões em relação ao sistema muscular, né? Basicamente, se você faz aqueles esforços repetitivos e principalmente na pessoa que está começando, não está pronta para esse tipo de exercício, o que acontece é que ela tem muito mais chances de ter um estiramento muscular, por exemplo, de ter uma tendinite ou de ter um desgaste articular mesmo, que vai fazer com que ela acabe saindo do treino, ficando fora do treino em algum tempo, se dependendo do estilo de treino, se for muito forte, do preparo dela. Outra coisa que ele fala é o seguinte, e que é bem interessante, quando você está fazendo cardio crônico, você acaba gastando muito mais, você acaba direcionando o seu metabolismo muito mais para a queima de glicose, que são os açúcares que a gente come, do que propriamente para a queima de gordura. Então, quem está malhando muito na esteira ou muito na bicicleta, com o propósito de emagrecer, acaba tendo bem mais dificuldade. E isso daí é algo que a maioria das pessoas sequer desconfia. Como eu estava falando, isso acontece porque quando a gente está solicitando muita energia rápida do corpo, o corpo ele vai obter essa energia da queima de glicose, primeiro, que são os alimentos que a gente come, basicamente, e depois ele vai, quando acaba aquela glicose no nosso sangue, ele vai buscar o glicogênio muscular. Mas a gordura ela vai ficar intacta, porque assim, ela vai queimar muito pouco, na verdade, né? Porque a gordura ela dá mais trabalho para o organismo chegar no ponto de queimar a gordura. Ele vai buscar a primeira glicose e depois o glicogênio muscular. O que acontece para fins práticos é o seguinte, é que no final do seu treino, além de não ter queimado a gordura que você precisa queimar para emagrecer, você vai estar com muito mais fome e provavelmente uma fome mais voltada para comer açúcares. Isso porque quando você queima a glicose e o glicogênio, o seu cérebro ele entende que você está precisando repor isso daí muito rápido. E a forma mais fácil de você repor glicose é justamente comendo coisas doces. Então o cérebro ele acaba mandando um sinal super forte, né? Um sinal super potente para que você sinta fome
e fome por doces, geralmente, e ao mesmo tempo ele trava o seu metabolismo, dificultando que você perca a gordura, que ela vai ficar estocada para uma necessidade no futuro. Então é um contrassenso. A maioria das pessoas pensa que correndo mais na esteira e mais vezes por semana vai estar queimando mais gordura, vai estar emagrecendo mais, mas na verdade ela vai estar tornando o emagrecimento mais difícil e vai ter que suportar fome por mais tempo, vai ter que lidar com essa fome maior durante mais tempo. Outra coisa é o seguinte: quando você faz exercícios aeróbicos de alta intensidade dessa forma, muitas vezes por semana ou durante muito tempo, o que você faz é que você causa um descontrole, um imbalanço, você faz uma bagunça geral nos seus hormônios. E o que é que basicamente acontece? Você começa a produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse, e que faz com que você tenha menos crescimento muscular, né? Então, assim, pessoas que estão fazendo musculação junto com esse tipo de treino aeróbico e que estão achando que vão crescer mais, elas acabam não crescendo mais. E ao mesmo tempo, você tem uma diminuição da testosterona e do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, você tem menos estímulo para que o seu músculo cresça, você fica com menos libido sexual, você fica menos ativo durante o dia e, basicamente, você tem uma sensação muito maior de cansaço e de esgotamento no final dos seus treinos e durante os seus dias. Então, é outro fator pelo qual fazer esse tipo de exercício comum nas academias pode acabar fazendo com que você fique frustrado no final do seu treino. Você acredita que vai emagrecer e não emagrece tanto. Você acredita que vai crescer do ponto de vista muscular e não cresce tanto. Outra coisa que ele fala é o seguinte, é que basicamente nas academias a gente acaba fazendo certos exercícios que são do ponto de vista muscular, eles são muito restritos, são usados músculos extremamente específicos que não tem tanta função no dia a dia e que você acaba produzindo um músculo inchado, mas do ponto de vista funcional, esse músculo não é tão... do ponto de vista do seu dia a dia, esse condicionamento que você está adquirindo, ele não faz tanto sentido para que você desempenhe suas atividades normais. É mais uma coisa de vaidade, como ele fala, sobre a função, né? Você está colocando a vaidade acima da funcionalidade. Isso daí tem seu lugar. Claro que é bacana você desenvolver algumas partes do seu corpo, tem tudo a ver. Você ficar com aquela parte mais ressaltada, por exemplo, as mulheres com coxas mais avantajadas até certo ponto. São mulheres que chamam bastante atenção. O bumbum aqui no Brasil é sempre assim, os homens com bíceps grandes, peitorais, enfim. Mas acontece que se o seu exercício não fizer com que o seu corpo ele tenha funcionalidade, esse exercício passa a não fazer tanto sentido e você tem que despender muita energia, comendo bem mais e ficando esgotado do ponto de vista físico, ou seja, você vai precisar de maiores tempos de repouso para sustentar aquele tipo de músculo que não tem tanta funcionalidade do ponto de vista prático. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Ele tem uma alternativa, claro, né? Você deve privilegiar a intensidade do seu treino ao invés de estar privilegiando a quantidade de vezes que você vai na academia ou o tempo que você permanece na academia na hora que você vai. Eu vou continuar fazendo alguns vídeos mais sobre isso, que eu acho que vale bastante a pena, vai ajudar você a melhorar seu treino e a conseguir resultados muito maiores e mais rápidos usando a estratégia que ele desenha para a gente no livro. A gente tem a nota aqui também, onde eu explico detalhadamente como é que você vai fazer isso, como é que você vai colocar isso daí para funcionar no seu dia a dia. E basicamente por esse vídeo é só. Eu queria deixar um grande abraço e agradecer por você ter ficado comigo até agora. Obrigado!